O CEO entrou em pânico durante uma reunião internacional. O tradutor não apareceu e ninguém entendia uma palavra. Tudo estava prestes a desabar, até que uma criança, a filha da faxineira, se ofereceu para ajudar e fez algo inacreditável. O relógio digital da cobertura executiva marcava 7h45 da manhã, quando César Andrade, presidente da Andrade Tech Group, entrou na sala de reuniões com o mesmo olhar cortante de sempre. O terno azul escuro, a gravata perfeitamente alinhada e o silêncio ao redor denunciavam o tipo de homem que ele era, aquele que impunha respeito ou medo. Do lado de fora, a equipe já corria. Assistentes equilibravam pastas, recepcionistas trocavam olhares nervosos e até o som do aspirador parou por um instante quando a porta do elevador se abriu. Era sempre assim. César não precisava gritar para ser temido, bastava aparecer. A empresa estava prestes a fechar um dos contratos mais importantes do ano. Um investimento internacional com empresários vindos da Alemanha e dos Estados Unidos. Tudo deveria sair perfeito. Mas para César, perfeito significava uma única coisa: sem erros, sem atrasos e sem desculpas. Enquanto revisava os slides da apresentação no notebook, ele levantou os olhos e franziu o senho. "Onde está o tradutor?" perguntou em voz alta, sem olhar para ninguém. A assistente se aproximou com o semblante pálido. "Senhor César, ele ligou há pouco. Teve um problema no aeroporto. Está preso em conexão." "O quê?" A voz dele ecoou, firme, impaciente. "Essa reunião começa em 20 minutos. Você tem noção do que significa um contrato de 200 milhões sem tradutor?" A mulher se encolheu, tentando se justificar. "Eu estou tentando contato com outro profissional, mas é muito em cima da hora." César passou a mão no cabelo, respirando fundo, mas sem conter a irritação. "Não me interessa, quero alguém aqui antes das 9, nem que tragam do outro lado da cidade." Ele se afastou, tenso, enquanto a equipe trocava olhares apreensivos. Dalva, a faxineira, limpava discretamente o chão do corredor. Há 8 anos, trabalhava naquele prédio e, mesmo sem entender muito do que se falava ali dentro, sabia quando o clima pesava. Naquela manhã, ela sentia no ar que algo estava prestes a dar errado. Do outro lado do hall, sua filha Lívia esperava sentada, balançando os pés sobre a cadeira da recepção. Trazia o cabelo preso num rabo de cavalo simples e o uniforme da escola. Dalva, sempre sem tempo, a buscava direto depois das aulas e a levava para o prédio até terminar o turno. "Mamãe, vai só terminar aqui e a gente vai embora, tá bom?" Ela havia dito cedo ao deixar a menina com um lanche e um livro de histórias. Lívia assentiu, tranquila, como quem já estava acostumada com aquela rotina de espera. Mas, naquele dia, o silêncio que tomava o andar chamava a atenção até de uma criança. Ela olhava para o vidro fosco da sala principal e via os adultos correndo de um lado para o outro, rostos tensos, vozes alteradas. César andava de um lado para o outro com o telefone no ouvido. "Não, eu não posso adiar a reunião, Andrew", dizia tenso. "Eles já estão a caminho. Encontre alguém. Qualquer pessoa." A cada frase, a voz subia. O tradutor não chegava. O relógio parecia zombar dele a cada minuto que passava. Dalva observava de longe, sem coragem de falar. Sabia que o patrão estava nervoso e qualquer palavra fora de hora poderia custar-lhe o emprego. Apenas abaixou a cabeça e continuou limpando o chão, disfarçando a inquietação. Quando faltavam 10 minutos para o início da reunião, a assistente entrou ofegante. "Senhor César, não conseguimos ninguém. Todos os tradutores da agência estão em outros eventos." O homem parou, encarou o vazio por alguns segundos e soltou um suspiro pesado. "Inacreditável", murmurou, apertando o nó da gravata. "Em uma empresa desse tamanho, eu dependo de amadores.
Ele pegou o laptop, a pasta e foi direto para a sala de reuniões. Os vidros espelhados refletiam sua expressão dura, controlada, mas dentro dele crescia uma sensação que odiava admitir: pânico. Dalva observou enquanto ele passava e, por instinto, olhou para a filha. Lívia folheava um livro infantil em inglês, balbuciando as palavras com facilidade surpreendente. Era assim todos os dias. A menina adorava idiomas e aprendia sozinha com vídeos e aplicativos gratuitos. Dalva sorria, orgulhosa, mesmo sem entender metade do que a filha dizia. Do lado de dentro, César respirou fundo e ajustou o microfone. Os investidores chegaram pontualmente. Cumprimentos, sorrisos tensos, troca de cartões. Em poucos minutos, a reunião começou. E o desastre também. O homem mais velho, de terno cinza, iniciou a conversa em alemão. César congelou. Entendia algumas palavras, mas nada que fizesse sentido técnico. Tentou disfarçar, riu educadamente, respondeu em inglês misturado com frases ensaiadas. Os estrangeiros se entreolharam, confusos. O tradutor ainda não chegara. O clima azedou. Do corredor, Dalva ouvia fragmentos da confusão. Gritos abafados, cadeiras se arrastando, vozes sobrepostas em línguas diferentes. Ela segurou firme o balde e olhou para a filha. "Fica aqui, tá bem, meu amor? Não sai daqui." Lívia assentiu, mas seus olhos curiosos já estavam fixos na porta entreaberta. A menina se levantou devagar, deu alguns passos silenciosos e espiou. Lá dentro, o homem arrogante parecia outro. Gesticulava, suava, misturava frases sem sentido. Os investidores, irritados, começavam a guardar os papéis. A assistente tentava intervir, mas ninguém se entendia. Lívia mordeu o lábio, nervosa. Ela entendia cada palavra dos estrangeiros. Eles não estavam bravos com o negócio, apenas confusos. Achavam que César não sabia o que estava sendo discutido. E, de fato, não sabia. O relógio marcava 9h15. César bateu na mesa frustrado. "Basta!" gritou. "Não consigo fazer isso sem um tradutor." Foi nesse momento que uma voz suave, infantil e firme se fez ouvir. "Eu posso ajudar." Todos se viraram. Na porta estava Lívia, a filha da faxineira, com o livro ainda nas mãos e o olhar decidido. César arregalou os olhos. "O que essa menina está fazendo aqui?" Dalva, do corredor, sentiu o sangue gelar. E foi assim, no meio de uma sala luxuosa, cercada por adultos poderosos e olhares desconfiados, que uma garotinha simples, de apenas 10 anos, iria mudar o rumo de uma reunião milionária e a vida de todos que estavam ali dentro. Por alguns segundos, ninguém se mexeu. O silêncio na sala de reuniões era quase palpável. Os executivos estrangeiros se entreolhavam, confusos, tentando entender o que uma criança fazia ali. A assistente cobriu a boca horrorizada. E César, vermelho de raiva e incredulidade, mal acreditava no que via. "Como é que é?" perguntou, a voz fria, quase ameaçadora. "Quem deixou essa menina entrar aqui?" Lívia deu um passo tímido à frente, mas manteve o olhar firme. "Eu posso ajudar, senhor. Eu entendo o que eles estão dizendo." Os executivos se inclinaram nas cadeiras curiosos. Um deles, o Sr. Müller, de terno cinza e sotaque carregado, perguntou em inglês: "Você pode traduzir, garotinha?" Lívia respondeu, também em inglês, com uma pronúncia impecável. "Sim, senhor. Eu posso. Por favor, me deixe tentar." A sala inteira prendeu a respiração. César piscou algumas vezes, sem reação. O olhar dele alternava entre raiva e espanto. Dalva, parada na porta, pálida, sentia o coração disparar. "Lívia", sussurrou quase sem voz, "volta aqui agora." Mas já era tarde. A menina estava lá dentro e todos os olhares estavam sobre ela. César respirou fundo e se virou para a assistente. "Tire essa criança daqui."
Agora. Antes que alguém se movesse, Müller falou novamente, desta vez sorrindo. Por favor, Sr. Andrade, deixe-a ficar. Quero ver o que ela pode fazer. Aquelas palavras fizeram César congelar. Era o investidor principal quem pedia. Os demais executivos assentiram, interessados. Ele não podia recusar. Engolindo a própria fúria, César ajustou o paletó e fez um gesto seco. Muito bem, se quer tentar, tente. Lívia respirou fundo, apoiou o livro sobre a mesa e começou. As palavras fluíam como música. Traduzia com segurança, alternando entre inglês e português com naturalidade impressionante. Nenhuma hesitação, nenhuma confusão. A cada frase, os olhos dos executivos brilhavam mais. Eles riam, gesticulavam, comentavam entre si. O clima tenso da reunião começou a se dissipar. César, ainda em pé, observava calado. Por dentro, algo o corroía. Ele, o homem que se orgulhava de ter estudado nas melhores universidades, agora estava sendo salvo por uma garotinha de 10 anos, filha da faxineira. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele ficou em silêncio. Não para ordenar, mas para ouvir. Dalva, do corredor, observava tudo. Não entendia o idioma, mas reconhecia o olhar dos estrangeiros. Admiração. E o da filha, coragem. Segurou o pano de chão contra o peito, tentando conter as lágrimas. Lívia traduzia cada frase com leveza. Até quando um dos investidores fez uma piada em alemão, ela riu antes de explicar o sentido. O humor natural dela contagiou a sala. Os executivos relaxaram. A tensão se transformou em conversa. Um deles perguntou surpreso. Como você sabe tanto, garotinha? E ela respondeu com um sorriso tímido. Eu aprendo assistindo vídeos enquanto minha mãe limpa os escritórios. A frase caiu como um raio no coração de César. Ele desviou o olhar desconcertado. O mesmo chão que ele pisava todos os dias com desdém era o cenário onde aquela menina descobria o mundo. A reunião seguiu. Por quase 1 hora, Lívia traduziu tudo com precisão. Cada palavra dita passava por ela, como um elo entre mundos opostos, o da riqueza e o da simplicidade. No final, os executivos se levantaram sorrindo, apertando a mão de César com entusiasmo. Excelente reunião, Sr. Andrade. O senhor tem uma gênia aqui. César apenas assentiu, sem conseguir responder. Os homens se retiraram, ainda comentando sobre a pequena intérprete. Quando a porta se fechou, o silêncio voltou a dominar a sala. Dalva correu até a filha, o rosto aflito. Minha menina! O que foi isso, Lívia? Você podia ter me deixado sem emprego. Lívia abaixou a cabeça envergonhada. Desculpa, mãe. Eu só queria ajudar. Eles estavam nervosos e o moço parecia perdido. César se aproximou, ainda atordoado. Não, o moço, repetiu num misto de incredulidade e ironia. Você sabe com quem está falando, garota? Dalva se apressou. Senhor César, por favor, não brigue com ela. Foi só uma criança querendo ajudar. Eu já peço desculpas. Chega, interrompeu ele com a voz mais baixa, mais firme. Olhou para Lívia por alguns segundos, estudando o rosto sereno da menina. A raiva inicial se dissolvia em outra coisa, algo que ele não sabia nomear. Quem te ensinou a falar assim? Perguntou sério. Ninguém, respondeu ela sincera. Eu aprendi sozinha, assistindo vídeos. Às vezes eu repetia as palavras em voz alta, para ver se estava certo. César permaneceu em silêncio. Dalva respirava com dificuldade, sem saber o que esperar. De repente, ele deu um passo para trás e soltou. Pode ir, Dalva. Leve sua filha. Quero pensar. A mulher assentiu, puxando Lívia pela mão. Mas, antes de sair, o olhar dele a seguiu. Algo dentro de César se mexia. Uma mistura de vergonha, curiosidade e admiração. Quando a porta se fechou, ele sentou-se lentamente.
As anotações da reunião ainda estavam sobre a mesa, mas o que ecoava em sua mente não eram os números do contrato. Era a voz daquela menina, clara, segura, capaz de unir pessoas que ele, com toda a sua arrogância, não soubera aproximar. Do lado de fora, Dalva caminhava pelo corredor em silêncio. Lívia a seguia de cabeça baixa, até que a mãe parou, se ajoelhou e a abraçou com força. Você me deixou quase sem chão, menina, sussurrou entre riso e lágrima. Mas eu nunca senti tanto orgulho em toda a minha vida. Lívia sorriu. E naquele abraço apertado, simples e sincero, duas verdades se encontraram. A de uma mãe que fazia de tudo para manter a dignidade, e a de uma menina que acabara de mostrar ao mundo que o valor de alguém nunca se mede pelo uniforme que veste. Naquela tarde, o burburinho percorreu os corredores da Andrade Tech como um fio de pólvora aceso. Funcionários cochichavam nos elevadores, secretárias trocavam mensagens discretas e até os seguranças sabiam. A filha da faxineira tinha salvo uma reunião milionária. César, trancado em seu escritório, não falava com ninguém. A assistente deixou o café sobre a mesa, mas ele nem tocou. O homem que costumava se orgulhar do controle absoluto sobre tudo, agora encarava o vazio, sentindo um incômodo que não sabia nomear. Na tela do computador, o contrato aprovado pelos investidores piscava em verde. Deal closed. A transação havia sido concluída graças à menina, e aquilo doía mais do que aliviava. Como alguém, uma criança simples, filha de uma funcionária que ele mal notava, tinha conseguido o que ele, com toda a sua experiência e títulos, não foi capaz? Ele suspirou, recostando-se na cadeira. Na memória, a imagem dela voltava com nitidez. A voz doce, mas firme, os olhos inocentes, mas seguros, a fluência com que alternava entre idiomas, como se tivesse nascido em dois mundos. E o mais incômodo, aquele sorriso de pureza quando tudo terminou, sem arrogância, sem vaidade, apenas alegria por ter ajudado. Do outro lado do prédio, Dalva tentava encerrar o turno. As mãos tremiam enquanto ela guardava o balde e o pano de chão. Cada funcionário que passava olhava para ela de forma diferente. Alguns com admiração, outros com espanto. Ninguém mais a via apenas como a faxineira do 12º andar. Mas Dalva não sabia se aquilo era bom ou ruim. Para ela, qualquer mudança repentina podia significar perigo. E o medo de perder o emprego ainda apertava o peito. Mãe, o moço ficou bravo comigo? Perguntou Lívia, caminhando ao lado dela, segurando o caderno. Eu não sei, filha. Dalva suspirou. Ele é um homem difícil. A gente nunca sabe o que se passa na cabeça dele. Lívia baixou o olhar. Eu só queria ajudar. Dalva parou, se ajoelhou e segurou o rosto da filha entre as mãos. E ajudou, meu amor. Você fez uma coisa linda. Só não sei o que vai acontecer agora. No 12º andar, César olhou pela janela. A cidade parecia pequena lá de cima. Carros viravam formigas, pessoas eram pontos em movimento. Ele sempre gostara daquela vista porque ela o fazia sentir-se acima de tudo. Mas naquela tarde, a sensação era diferente. Pela primeira vez, sentia-se longe. Pegou o telefone. Chame a funcionária Dalva Ferreira na minha sala e traga a filha dela também. A notícia chegou ao vestiário como um golpe. Dalva ficou pálida. Ele me chamou? Sim, respondeu o segurança. Disse que era urgente. Enquanto subiam no elevador, Dalva tentava disfarçar o nervosismo. Lívia apertava sua mão. O som metálico do andar se abrindo parecia o prelúdio de um destino incerto. Quando entraram, o escritório estava em silêncio. César estava de pé junto à janela, com as mãos nos bolsos. Virou-se devagar. O olhar dele era indecifrável. Dalva tentou começar. Senhor César, eu quero pedir desculpas, de verdade.
Ela não devia ter entrado naquela sala. Eu já falei com ela. Ele ergueu a mão, interrompendo. Não estou bravo, senhora Dalva. As palavras soaram estranhas até para ele mesmo. Dalva piscou, surpresa. Lívia se escondeu parcialmente atrás da mãe. César respirou fundo, cruzou os braços e disse: o que sua filha fez hoje salvou a empresa. Dalva não acreditou no que ouvira. Como é que é? A reunião teria acabado em fracasso se não fosse ela. Continuou ele em tom mais calmo. A fluência, a calma, a postura. Fez uma pausa procurando as palavras. Ela traduziu com uma habilidade que nem profissionais experientes têm. Lívia olhou para ele tímida. Eu só tentei ajudar, senhor. César se abaixou até ficar na altura dela. Era a primeira vez que alguém o via naquela posição. Me diga uma coisa, Lívia. Quantos anos você tem? 10. Ele riu, sem humor, e se levantou devagar. 10 anos. E acabou de fechar um contrato internacional que homens com 30 anos de carreira não conseguiriam. Dalva sorriu de leve, orgulhosa, mas contida. César notou. Havia algo nela, uma mistura de humildade e força que ele não costumava ver em ninguém. Senhora Dalva, disse, mudando o tom, eu quero que saiba que a senhora não fez nada de errado. A senhora trabalha duro aqui há anos, sempre com dignidade. Hoje eu percebi o quanto sou cego para certas coisas. Dalva baixou a cabeça emocionada. Eu só faço o meu trabalho, senhor. Pois é, respondeu ele mais baixo. E talvez seja isso que eu precise aprender a fazer também. As palavras pairaram no ar. Lívia o olhava com curiosidade. César parecia diferente, menos duro, menos distante. Ele caminhou até a mesa, pegou um envelope e o entregou à menina. Aqui tem um presente, nada de muito valor, mas é para você. Lívia abriu. Era um pequeno caderno com capa azul e o logotipo da empresa. No canto, uma dedicatória escrita à mão. Para Lívia, a menina que traduziu mais do que palavras, traduziu humanidade. Lívia sorriu, encantada. Dalva não conteve as lágrimas. Obrigada, senhor, disse ela, a voz embargada. O senhor não sabe o quanto isso significa. César apenas assentiu, mas enquanto elas saíam, um pensamento o acompanhava. Aquela menina o fizera enxergar que o maior talento do mundo pode nascer nos lugares mais improváveis. Basta que alguém olhe com o coração e não de cima. 2 dias depois, a Andrade Tech amanheceu diferente. Os corredores pareciam mais vivos e até os cumprimentos no elevador tinham um tom mais leve. Era como se o gesto de uma menina de 10 anos tivesse mexido com algo invisível, um tipo de esperança adormecida. Mas ninguém sentia isso mais do que César. Ele havia passado a noite em claro, sem conseguir tirar da cabeça o som da voz de Lívia. As palavras dela ecoavam como um lembrete constante de tudo que ele não enxergava há anos. E pela primeira vez, ele começou a duvidar de si mesmo. Enquanto revisava relatórios na manhã seguinte, a assistente entrou na sala. Senhor César, os investidores pediram para reagendar uma nova reunião. Querem discutir a ampliação do contrato. Ele levantou o olhar surpreso. Já. Sim, e disseram que gostariam que a menina estivesse presente novamente. César arqueou as sobrancelhas, sem conter um leve sorriso. A filha da faxineira? Sim, senhor. A assistente hesitou. Disseram que ela deu sorte. Por um instante, César olhou para o chão e balançou a cabeça pensativo. Deu sorte. Mas, no fundo, ele sabia que aquilo não tinha nada a ver com sorte. Tinha a ver com talento e com uma coragem que ele, com todo o seu poder, não teria tido no lugar dela. Naquela mesma tarde, Dalva entrou no escritório com os olhos baixos, segurando um pano de limpeza nas mãos. O senhor mandou me chamar. Mandei, respondeu ele em tom sereno.
Preciso da ajuda da sua filha mais uma vez. Dalva arregalou os olhos. Da Lívia? Senhor César, por favor, ela é só uma criança. Eu não quero que o senhor pense que estou tentando me aproveitar do que aconteceu. Ele a interrompeu firme, mas calmo. Eu sei que não está. E é justamente por isso que estou pedindo. Ela tem um dom, Dalva, e eu não pretendo ignorar isso. Dalva hesitou, mas concordou com um aceno. Eu vou falar com ela. Na manhã seguinte, quando Lívia entrou novamente na sala de reuniões, a atmosfera era completamente diferente. Dessa vez, todos sabiam quem ela era. Os investidores sorriram ao vê-la. Um deles até se levantou e a cumprimentou com um aperto de mão respeitoso. César observava de longe, orgulhoso e ainda um pouco incrédulo. Ele havia preparado uma apresentação nova, mas dessa vez parecia mais tranquilo. E quando começou a falar, olhou para a menina e disse: Lívia, se eu me perder de novo, conto com você. Ela sorriu confiante. Pode deixar, Sr. César. A reunião fluiu com naturalidade. Os estrangeiros discutiam detalhes técnicos. César apresentava propostas e Lívia intervinha sempre que necessário, com traduções precisas e espontâneas. Ela não apenas traduzia palavras, ela traduzia intenções. Captava o tom das conversas, explicava com doçura o que às vezes a rigidez dos adultos complicava. Em certo momento, um dos investidores comentou: Sabe, Sr. Andrade, essa garota poderia ser uma grande líder um dia. César olhou para ela e respondeu em inglês: Com certeza ela será. Dalva, que esperava do lado de fora, não entendia as palavras, mas ouvia os risos e os aplausos vindos da sala. O coração batia acelerado, um misto de orgulho e incredulidade. Quando a reunião terminou, César chamou a mãe e a filha para entrarem juntas. Os investidores ainda estavam lá, de pé, conversando animadamente. Um deles se aproximou de Lívia e disse: Você é muito especial, pequena. Nunca pare de aprender. Ela agradeceu, corando. Dalva, emocionada, apertava as mãos com força para conter as lágrimas. Quando todos saíram, César virou-se para as duas. O tom arrogante de outrora havia sumido. Havia agora um homem diferente, mais humano, mais humilde. Dalva, eu não vou fingir que entendo tudo o que aconteceu aqui, mas sei que... Ele fez uma pausa. Eu nunca mais vou olhar para essa empresa do mesmo jeito. Dalva o observava em silêncio, sem saber se devia responder. César continuou. Eu cresci acreditando que o valor das pessoas estava no cargo que ocupam. Hoje, aprendi que, às vezes, quem está limpando o chão carrega um brilho que nem os diretores conseguem enxergar. Dalva desviou o olhar, emocionada. Lívia segurou a mão da mãe. César sorriu de leve. Eu quero propor uma coisa. A partir de hoje, sua filha vai estudar em uma escola bilíngue e eu vou cuidar de tudo pessoalmente. Não é um favor, é um investimento. Dalva se assustou. Senhor, não precisa. Eu insisto, interrompeu ele. Ela tem um talento que o mundo precisa conhecer. E quanto à senhora... Ele fez uma pausa, olhando-a nos olhos. Acho que já passou da hora de mudar o cargo que ocupa aqui. Dalva arregalou os olhos. Como é que é? Quero que passe a trabalhar na recepção principal. Vai coordenar a equipe de limpeza e de apoio. Salário melhor, horário fixo, sem ter que carregar tanto peso. Dalva levou a mão à boca, chorando. Lívia a abraçou forte. César desviou o olhar, sentindo um nó na garganta que ele não lembrava de ter sentido em toda a vida. Obrigada, senhor, disse Dalva com a voz embargada. Eu nunca imaginei... Eu também não, respondeu ele, sincero. Mas às vezes a vida dá um jeito de colocar as pessoas certas no caminho da gente. Lívia sorriu, segurando firme o novo caderno que ele havia lhe dado. E naquele instante, enquanto o sol da manhã entrava pelas janelas de vidro da empresa, César percebeu algo simples e poderoso. Aquele prédio
cheio de tecnologia e luxo, nunca havia sido tão humano quanto agora. Nos dias seguintes, algo mudou na Andrade Tech. Não foi uma mudança visível, não havia anúncios ou cartazes, mas uma mudança no ar. Os passos apressados no corredor pareciam mais leves, os olhares menos frios. E o motivo, todos sabiam. O CEO, conhecido por sua arrogância e distância, havia sido transformado por uma menina de 10 anos. César, no entanto, ainda lutava com o próprio orgulho. Ele via o reflexo de si mesmo nas paredes de vidro da empresa. Impecável, controlado. Mas por dentro, tudo estava em ruínas. Pela primeira vez em muitos anos, ele não sabia quem era. As lembranças daquela tarde voltavam como um filme. O olhar de Dalva, humilde e surpreso, o brilho de Lívia, a sinceridade nas palavras delas. A cada vez que pensava nisso, uma pontada de vergonha lhe percorria o peito. Durante o almoço, ficou observando de longe Dalva atravessar o saguão. Ela ainda usava o uniforme simples, mas havia algo diferente no jeito como caminhava. Os funcionários, que antes a ignoravam, agora a cumprimentavam com respeito. E ela retribuía com o mesmo sorriso tímido de sempre, o sorriso de quem nunca precisou provar nada a ninguém. César desviou o olhar, incomodado. A arrogância que sempre o acompanhara parecia agora uma roupa apertada, impossível de vestir. À tarde, recebeu um convite do conselho para apresentar os resultados da parceria internacional. Era uma reunião importante. Investidores estrangeiros, imprensa, toda a diretoria. Um evento que seria transmitido nas redes da empresa. E, de repente, uma ideia atravessou sua mente. 2 dias depois, o auditório estava lotado. Telões, câmeras, tradutores simultâneos e jornalistas. O público esperava um discurso técnico, cheio de números, como sempre acontecia nas apresentações de César Andrade. Mas quando ele subiu ao palco, o silêncio foi diferente. Havia algo no olhar dele. Uma calma, uma humildade que ninguém esperava. Ele respirou fundo, segurando o microfone com as 2 mãos. Hoje, eu poderia começar este discurso com os lucros da empresa, ou com o sucesso da nova parceria internacional. Mas não vou fazer isso. Pausou, olhando a plateia. Porque nenhum desses resultados existiria sem 2 pessoas que, até pouco tempo atrás, eu mal percebia. Um murmúrio atravessou o público. César continuou firme. Há poucos dias, a Andrade Tech enfrentou uma situação crítica. O tradutor não apareceu. A reunião estava prestes a fracassar. E eu perdi o controle. Foi então que uma criança, sim, uma criança, entrou na sala e salvou tudo. Os jornalistas se entreolharam, curiosos. César olhou para o fundo do auditório. Essa menina se chama Lívia e é filha da nossa funcionária de limpeza, a senhora Dalva Ferreira. O murmúrio virou espanto. Alguns funcionários cobriram a boca, emocionados. Dalva, sentada na última fileira com o uniforme azul, levou a mão ao rosto, sem acreditar no que ouvia. Lívia, ao lado dela, segurava o caderno azul que o próprio César havia lhe dado. Aquela garota traduziu uma reunião inteira em 2 idiomas, prosseguiu ele. Mas o que mais me impressionou não foi isso. Foi a calma. Foi a generosidade. Foi o fato de ela não ter medo de estar no meio de gente poderosa. E mesmo assim, continuar sendo quem é. César respirou fundo. Eu, que sempre achei que poder vinha do título, aprendi com ela que poder, de verdade, vem do caráter. A plateia silenciou. Dalva chorava baixinho. Lívia, tímida, olhava o palco sem saber o que fazer. Então, César estendeu a mão e disse: Dalva, Lívia, venham aqui, por favor. O coração das 2 disparou. Dalva hesitou, mas Lívia a puxou pela mão. Subiram devagar os degraus do palco, sob o olhar atento de todos. César se abaixou e estendeu a mão para a menina. Lívia, você me ensinou mais sobre liderança em um dia do que eu aprendi em 20 anos.
Lívia sorriu, sem saber o que dizer. César virou-se para o público. A partir de hoje, a Andrade Tech vai criar o Programa Luz, um projeto para financiar os estudos dos filhos de todos os funcionários da base da empresa, os que mais trabalham e menos são vistos. Um aplauso ecoou pelo auditório. Dalva cobriu o rosto com as mãos, emocionada. César olhou para ela, os olhos marejados. E quanto à senhora, Dalva, a voz dele falhou. Eu lhe devo um pedido de desculpas por todas as vezes em que passei por você sem enxergar. Por todas as vezes em que tratei o seu trabalho como invisível. Dalva balançou a cabeça, sem conter as lágrimas. O senhor não me deve nada, Dr. César. Eu só fazia o que precisava. Pois é, ele respondeu, com um sorriso triste. E é por isso mesmo que o mundo precisa de mais pessoas como você. O público se levantou em aplausos. Lívia olhava a mãe com orgulho, enquanto César, pela primeira vez, deixava cair uma lágrima verdadeira. Depois do evento, quando Dalva chegou em casa com a filha, sentou-se na pequena varanda, olhou o céu e agradeceu. "Tá vendo, minha filha?", disse com a voz serena. "Quando a gente faz o bem sempre volta." "Mas às vezes demora, né, mãe?", perguntou Lívia. Dalva sorriu. "Demora, mas vem do jeito mais bonito que a gente nem espera." Na mansão do outro lado da cidade, César observava o mesmo céu. A taça de vinho repousava intacta sobre a mesa. Na estante, o caderno azul, igual ao que dera para Lívia, estava aberto em branco. Pegou a caneta e escreveu: "Liderar não é mandar, é aprender com quem o mundo costuma ignorar." Sorriu. E pela primeira vez, sentiu que a empresa que construiu começava a ter alma. O tempo passou. 3 anos, para ser exato. A sede da Andrade Tech já não era mais a mesma. As paredes de vidro continuavam refletindo o brilho da cidade, mas havia algo novo no ar. Algo que nenhuma reforma, nenhum investimento jamais conseguiria comprar. Humanidade. Desde aquele dia no auditório, o programa Luz cresceu. 16 crianças, filhos de funcionários da limpeza, portaria e manutenção, agora estudavam em escolas de qualidade, com bolsas integrais. E o nome que inspirara tudo isso aparecia discretamente em cada reunião, em cada apresentação. Lívia Ferreira. O começo de uma nova visão. César, agora com semblante mais sereno e cabelo levemente grisalho, caminhava pelos corredores da empresa com um sorriso contido. Já não havia mais pressa nos passos, nem arrogância no olhar. Os funcionários o cumprimentavam com respeito verdadeiro e ele respondia sempre. Naquela manhã, uma comemoração especial estava prestes a acontecer, o aniversário de 3 anos do programa. O auditório estava sendo preparado com flores brancas e balões dourados, cadeiras alinhadas, uma faixa no palco dizia: "Educar é transformar." César observava tudo de longe, pensativo. A cada detalhe, lembrava-se do primeiro dia em que viu Lívia. Aquela voz suave, firme, confiante, a voz que quebrou seu orgulho e deu sentido a tudo. Dalva, agora coordenadora da equipe de apoio, caminhava com prancheta nas mãos. O uniforme havia mudado, mas o olhar era o mesmo, honesto, dedicado. Ela se aproximou do CEO, sorrindo. "Senhor César, tudo pronto para o evento." "Dalva", ele respondeu com um sorriso gentil. "Quantas vezes eu já pedi para me chamar só de César?" Ela riu. "É o costume, senhor. Quer dizer, César. E a estrela do dia?" perguntou ele, olhando ao redor. "Já chegou?" Dalva assentiu, orgulhosa. "Chegou sim, e trouxe o boletim para te mostrar, como sempre." Nesse momento a porta se abriu. Lívia entrou, agora com 13 anos. Os cabelos mais longos, a mochila colorida no ombro e um brilho no olhar que nenhuma câmera conseguiria captar. Ela correu até César e o abraçou com alegria. "Senhor César, eu tirei nota máxima em inglês e espanhol." Ele riu emocionado.
Eu não esperava menos de você, pequena tradutora. Pequena nada. Ela respondeu, cruzando os braços com fingida indignação. Já tenho 13 anos. Dalva observava a cena sorrindo com ternura. Era impossível não se emocionar ao ver o laço que havia nascido entre eles. Um laço que ia além da gratidão. Algo que se aproximava de um vínculo de família. O evento começou. Crianças, pais e funcionários enchiam o auditório. No palco, César pegou o microfone e o silêncio tomou conta do salão. Há 3 anos, uma menina me ensinou algo que nenhuma faculdade do mundo poderia ensinar. Começou ele, com voz firme. Ela me mostrou que sabedoria não tem endereço nem crachá, que talento não se mede pela roupa que se veste, e sim pela vontade de aprender. Lívia, sentada na primeira fileira, o observava com os olhos marejados. Dalva apertava sua mão emocionada. César prosseguiu. Hoje, essa menina continua estudando, crescendo e inspirando todos nós. E por causa dela, dezenas de outras crianças também têm uma nova chance. Um aplauso caloroso encheu a sala. Mas César levantou a mão, pedindo silêncio. E antes de encerrar, quero contar uma coisa que nunca disse publicamente. O público ficou atento. Ele respirou fundo e disse: no dia em que essa menina entrou na minha sala pela primeira vez, eu senti vergonha. Vergonha de mim mesmo. Eu olhei para ela e percebi o quanto era pequeno por dentro, apesar de tudo o que eu tinha por fora. E foi a primeira vez que eu entendi o que significa ser verdadeiramente grande. Os aplausos recomeçaram, mais fortes agora. Dalva chorava, e Lívia, tímida, se levantou, caminhando até o palco. Ela segurou o microfone, respirou fundo e disse com a voz trêmula: eu só fiz o que achava certo, mas eu quero dizer uma coisa. O público silenciou. Às vezes, a gente acha que o mundo é muito grande para ouvir uma criança, mas o que o Senhor me ensinou é que quando a gente fala com o coração, sempre tem alguém disposto a escutar. César sorriu. Dalva cobriu o rosto com as mãos. A plateia inteira se levantou, aplaudindo de pé. Mais tarde, após o evento, o trio ficou sozinho na varanda do prédio. O sol do fim da tarde tingia o céu de laranja e dourado. A cidade pulsava abaixo, mas ali, naquele terraço silencioso, tudo parecia calmo. Lívia se apoiou na mureta e perguntou: Senhor César, o senhor ainda sente vergonha daquele dia? Ele pensou por um instante e respondeu sereno: sinto, mas é uma vergonha boa. Aquela que ensina, que muda a gente por dentro. E o senhor mudaria alguma coisa? Ela insistiu. César sorriu. Eu mudaria apenas uma. Teria ouvido mais cedo. Lívia sorriu de volta. Dalva olhou para o horizonte e disse baixinho: Deus coloca as pessoas certas na nossa vida no momento certo. O silêncio que se seguiu foi cheio de significado. O vento leve movia os cabelos de Lívia, e César, observando-a, sentia um orgulho que não sabia explicar. Não era orgulho de empresário, era algo mais puro. Orgulho de quem foi salvo por um gesto simples. Antes de irem embora, César tirou algo do bolso e entregou à menina. Era um envelope. O que é isso? Ela perguntou. Uma carta, mas só abra daqui a alguns anos, quando estiver pronta para entender o que tem dentro. Ela franziu a testa, curiosa. Promete que vai guardar? Prometo, respondeu ela sorrindo. Eles se despediram, e quando o elevador se fechou, César ficou ali, sozinho, olhando o pôr do sol. O reflexo dourado no vidro o fazia lembrar do passado, do homem que ele foi e do homem que estava se tornando. Aquele brilho quente no horizonte parecia sussurrar que, às vezes, a grandeza nasce nos gestos mais pequenos. 5 anos depois, um auditório diferente. Uma jovem de 18 anos caminha confiante até o palco, usando beca azul marinho. O público aplaude de pé. Dalva, agora aposentada, segura um lenço e chora baixinho.
Na primeira fileira, um homem de terno observa com os olhos marejados. César, com cabelos prateados, olhar sereno, acompanha cada passo. Lívia sobe ao púlpito e respira fundo. Eu não estaria aqui hoje se um dia alguém não tivesse acreditado em mim. Mas mais do que isso, a voz dela vacila, se alguém não tivesse me ensinado que humildade é o idioma mais universal que existe. O público aplaude. Ela abre um envelope antigo e lê em voz alta o bilhete que César lhe entregara anos antes. Lívia, se um dia o mundo te fizer duvidar do seu valor, lembre-se, você traduziu mais do que palavras. Traduziu o sentido da vida para um homem que tinha tudo, menos o que realmente importava. As lágrimas escorrem pelo rosto dela. César sorri, de pé. E o público inteiro se levanta, aplaudindo aquela menina que um dia mudou o destino de uma empresa e de um coração. Às vezes, o destino coloca um tradutor no nosso caminho, não para traduzir línguas, mas para traduzir verdades. Porque o conhecimento pode abrir portas, mas é a humildade que ensina a atravessá-las. E no fim das contas, o maior aprendizado da vida é entender que o brilho mais forte muitas vezes nasce de onde ninguém espera. E você, se estivesse no lugar do César, teria parado para ouvir uma criança, filha de uma faxineira, ou teria deixado o orgulho falar mais alto? Quantas vezes na correria da vida a gente passa por pessoas incríveis, sem perceber o quanto elas poderiam nos ensinar, simplesmente porque julgamos pela aparência ou pela função que ocupam? Conta aqui nos comentários. Qual foi a maior lição que essa história deixou para você? Eu quero muito saber. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E se puder, compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela é. Obrigado por ficar até o final. Nos vemos na próxima história.